E aí, pessoal, esta é a nossa segunda aula e continuam com Abel Eduardo Mondlane. Obrigado pelo feedback da primeira aula. Espero que continuem assistindo os vídeos aqui no canal Amor Operacional. Logo no início, eu peço que subscrevam-se no canal, deixem like e partilhem com os vossos amigos, colegas, namorados, etc. Hoje vamos falar sobre lógica e algoritmos. O que vamos aprender nesta aula? Vamos aprender o conceito de lógica, a relação de lógica e algoritmos e, por fim, vamos pensar de uma forma lógica. O ponto número 4 é só um extra para falarmos sobre a perspectiva do próximo vídeo. Então, o que seria a lógica? Lógica é um substantivo feminino com origem no termo grego logike, relacionado com logos, razão, palavra ou discurso, que significa a ciência do raciocínio. Em sentido figurado, a palavra lógica está relacionada com uma maneira específica de raciocinar, que essa forma específica deve ser acertada. Na língua portuguesa, podemos dar um exemplo que talvez possa nos colocar a imaginar o que seria lógica. Um exemplo simples é: isso nunca vai funcionar. O teu plano não tem lógica nenhuma. Bom, vamos deixar o português para lá. Espero que tenham entendido mais ou menos o que seria lógica, né? Então, essa tal lógica e algoritmo, qual é a relação entre esses dois termos que parecem meio confusos? Bom, devemos lembrar, na primeira nós definimos que um algoritmo seria um conjunto de passos lógicos seguidos para a realização de uma determinada tarefa. Portanto, conseguimos ver, dentro da definição de algoritmos, encontramos o termo lógica. Então, esses passos que nós vamos seguir para executar essa tal tarefa, que na primeira aula foi o bolo, nós tivemos que seguir alguma lógica. Então, só daquela forma que podemos fazer o bolo. Imagine então, se eu fizesse assim. Primeiro, vou colocar a manteiga no prato, depois vou ferver e por fim vou colocar a massa. Sei lá, esses passos, se forem colocados de uma forma errada, podem dar resultados errados. Então, por isso que devem ser passos lógicos. Espero ter entendido essa relação entre lógica e algoritmos. Um certo programador disse, esse programador, não sei se é de quantos anos atrás, não sei, mas ele dizia assim: um programador deve ser uma máquina. O que seria isso de ser uma máquina? Quem começa a programar deve começar a ser dados os passos de como uma máquina recebe informação, como processa e como será mostrado o resultado. Então, todos esses processos devem ser bem calculados. Por isso, um programador deve se tornar uma máquina, deve entender como a máquina funciona, daí que pode programar. Aqui eu trago um problema simples de raciocínio lógico para que nós possamos entender qual é essa relação entre lógica e algoritmos. Então, esse problema aqui é um problema de travessia de rio. E nesse problema existem 8 pessoas que querem atravessar o rio através de uma jangada. Jangada é essa coisa aqui. É essa coisa aqui. Tipo, é um conjunto de materiais precários são colocados para que possa flutuar, de modo que possam atravessar um sítio, um rio, sei lá. Então, o problema é dessas pessoas atravessarem e há uma restrição. A primeira restrição é que só podem atravessar 2 pessoas de cada vez. Que essa é a nossa primeira restrição.
A segunda, somente o pai, a mãe e o policial sabem manobrar a jangada. 3. Os filhos não podem ficar com a mãe na ausência do pai em nenhuma das margens do rio. Quarta, os filhos não podem ser transportados pela mãe. Quinta, as filhas não podem ficar com o pai na ausência da mãe em nenhuma das margens do rio. A sexta, as filhas não podem ser transportadas pelo pai. E a sétima, a prisioneira não pode ficar com os membros da família na ausência do policial. Ela é muito perigosa. Então, coloquem pausa no vídeo, tentem resolver esse problema e depois verão a solução. 3, 2, 1. Vamos nessa. Estamos de volta. Então, qual seria a solução desse problema? Cá apresento uma solução, a única que tive acesso. Acredito que existem várias soluções e pessoal podem deixar várias soluções aí nos comentários. Terei o prazer de ler todas e dar o feedback. Quais seriam esses algoritmos que nós seguiríamos para a resolução desse problema? Primeiro, nós levaremos o policial e a prisioneira para atravessar um rio, e daí só o policial iria retornar. Depois disso, o policial ia atravessar com uma das filhas e vai ter que retornar com a prisioneira. E então, a mãe atravessa com a outra filha e retorna sozinha. Depois, a mãe e o pai atravessam, e daí somente o pai é que vai retornar. Então, o policial atravessa com a prisioneira e a mãe retorna sozinha. Depois disso, a mãe e o pai atravessam. De novo, somente o pai retorna. O pai atravessa com um dos filhos e o policial retorna com a prisioneira. O policial atravessa com outro filho e retorna sozinho. E já no fim, atravessa um policial e a prisioneira. E, olha, tcharam, todo mundo já está noutra margem. Espero que tenham se divertido com esse pequeno problema e espero que tenham achado de vocês soluções para esse problema. Isso é muito bom, tentar e dar soluções. Acho que estou a falar muito. Desde a primeira aula estou a falar muito. Bro, tenho máfia. Enfim, o que nós veremos na próxima aula? Já que estão a reclamar muito de eu estar a falar muito, na próxima aula vamos começar a trabalhar com assuntos mais sérios. Vamos meter a mão na massa e vamos trabalhar. Na próxima aula vamos ensinar o fluxo, vamos ensinar a representar soluções usando o fluxograma e, além disso, ensinarei a instalação do fluxograma no seu computador. Para quem não tiver computador, não precisa, aliás, quem não tiver computador não vai precisar de usar o software. É só um tutorial extra. Mas podem fazer no papel. Mas eu gostaria de vos familiarizar com as tecnologias de informação. Enfim, então, próxima aula, espero por vós. Subscrevam-se no canal. Façam bom uso desse material, que eu acredito que seja muito importante para quem quer iniciar a programar. Aí o Candeta está muito feliz. Ele está a ver que há muito futuro no canal. Parece que no próximo vídeo estamos a entrar cada vez mais em assuntos que nos aproximam de programar. E ele ainda pergunta se programar afinal é daqui para aqui. Enfim, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, subscreva-se no canal do Amor Operacional. Moçambique, we on.